Salve, salve, cartoleiros! Vídeo de dicas da rodada de número 23 está no ar. Vamos falar um pouco do nosso desempenho na rodada 22. O nosso time aberto, galera, ele fez aí perto de 117 pontos. Aqui tá um pouco errado, porque depois reveram a finalização do Marinho e mudaram um pouco a pontuação do Dorival. Mas esse time fechou mais ou menos com 117,5. Então o time que a gente postou gratuitamente para vocês mitou demais. O nosso time anual, que é fechado para sócios, ele não tinha Marinho, então ele ficou abaixo, né? Ficou com 85,31. Mas esse time tá muito bem no ano, 1.810,10 pontos. Se a gente olhar aqui, a Liga Nacional tem 4,9 milhões de cartoleiros. Esse time aqui tá em 23 mil, ou seja, tá ali no top 0,4% do Nacional, 0,5%. Esse time tá muito bem, melhor do que a grande maioria dos cartoleiros e brigando com certeza forte por ligas anuais. Vamos então agora esquecer a rodada 22 e começar a focar na rodada de número 23, que é uma rodada aí com bons nomes até demais, né, galera? Tem nome aí para dar e para vender. Vamos começar pelo nosso ataque. Esse aqui vai ser unanimidade, Germán Cano. A gente sabe que o Cano, quando ele joga fora de casa, ele tem scouts piores, mas em casa ele é um monstro. Raramente em casa o Cano aí não passa dos 10 pontos. Ele é muito bom em casa e enfrenta o Curitiba, que é um time que está com bastante dificuldade, inclusive defensiva. Então a gente sente o favoritismo do Cano para essa rodada, a ponto de escalá-lo como nosso capitão. Nosso segundo atacante, galera, muito a contragosto, né? Tanto nosso quanto seguidores, é Hulk. A galera aí tá com 5 pés atrás com o Hulk, né? 5 pés atrás, porque o Hulk, ele realmente no histórico recente tá muito difícil de limitar. Nos últimos 13 jogos, ele fez 3 gols, todos de pênalti. Tem muito tempo que ele não faz um gol de bola rolando, né? Mas a gente, assim, na nossa visão, o Goiás é um time com defesa frágil. O Atlético precisando reagir, aí já que agora no ano só tem o brasileiro para disputar. Vai conseguir ter durante a semana aí mais paciência para treinar. E o Hulk, ele vai, na minha visão, jogar com sangue nos olhos para reverter todas as críticas. Então o Hulk, para mim, é aquele jogador que eu não vou levar em consideração a fase dele. Gente, a fase dele é ruim. Eu não vou discordar de ninguém esse argumento, tá? Mas eu vou confiar no confronto para o Hulk ser um dos atacantes do meu time. Essa outra vaga tá bem aberta, tá, galera? Eu vou escalar aqui a primeiro momento o Arthur do Bragantino, que é outro jogador que também no histórico recente não tá conseguindo boas pontuações, mas eu acredito que um jogo mais favorável para ele, tá? Na minha opinião, o Arthur tem um jogo um pouquinho mais favorável contra o Ceará em casa. Então, para mim, é um jogo que ele tem uma tendência aí a participar de gol. O Bragantino a gente sabe que é um time muito ofensivo. Então, também não vou levar em conta a fase e vou escalar Arthur. Mas eu tenho dúvidas ainda, porque essa vaga do Arthur, eu vou te confessar para vocês que eu queria mesmo era o Pedro, tá, galera? O jogo é difícil, a gente sabe. Palmeiras é a melhor defesa do campeonato. Mas ainda assim, o Pedro, ele é absurdamente excelente. Galera, o Pedro joga e limita. Olha só, se a gente pegar aqui vários jogos aqui ele não jogou, né? Mas a média dele nos últimos 5 jogos é quase 10 pontos, né? E aí antes, se tirar nos últimos 7 jogos, é maior ainda. Então o Pedro, ele tem vários diferenciais. Ele é um baita jogador para cartola. E eu confesso para vocês aí que eu tô pensando ainda nele, mesmo esse não sendo um confronto fácil, tá, galera? Mas é porque o Pedro, ele é um excelente jogador, a gente já sabe disso. Vamos lá, outros jogadores, né? O Caleri voltou à sua boa fase, eu acho que sim, quem quiser dar uma ousada aqui, colocar o Caleri nesse confronto, ao meu ver, tem um jogo aí que o Caleri pode ser que consiga desencantar e fazer um bom resultado. O próprio Speed Mendoza, se tem alguém para furar essa defesa do Bragantino, é ele, muito bom de scouts aí, não decisivos. O Marcos Leonardo também, eu acho que Santos e São Paulo é um clássico que pode ser que saia bastante gol, e Marcos Leonardo é craque e bate pênalti. O mesmo vale para o Luciano, tá, galera? O Luciano, para mim, também é um nome que eu vejo aí que pode ser, que ainda tem o pênalti, mesmo tendo errado o último, e é um nome bem interessante, tá? Postinhas um pouco mais ousadas aqui para você, o próprio Bissoli. O Avaí é o time que mais tem pênaltis marcados no Brasileiro, e o Bissoli é o batedor de pênalti do Avaí. Então o Bissoli ele tem uma média bacana, a maioria dos jogos o Bissoli faz gol, e eu acho que vem muito disso, tá? Para mim, o Bissoli, ele acaba sendo ali um centralizador de gols do Avaí. Pode ser muito de pênalti? Pode, mas ainda assim eu acho um bom nome, tá? Eu acho que assim, essa rodada não tem tantos bons nomes,
para atacante, acho que ela tá um pouco mais restrita. E eu vou colocar aqui só uma apostinha um pouquinho mais ousada, que é o Matheus Martins do Fluminense, tá, galera? Que ele é um moleque, é bom de bola e tem um jogo bem favorável. Então, se você quiser dar uma ousada maior, aí tem o Matheus Martins. Provavelmente, inclusive, dependendo do time, ele vai ficar no banco, né? Dependendo do valor do jogador. Mas, assim, os outros jogadores, até os do Palmeiras, os outros atacantes de Palmeiras e Flamengo, acho que tem um confronto bem difícil, né? Um confronto totalmente imprevisível. O do primeiro turno foi 0-0. Então, isso aí já mostra como quem pode ser imprevisível esse jogo, difícil de acertar. Mas aqui no meio de campo, eu não vou deixar de escalar jogadores desses times, porque esses caras são mitos, mesmo sem decisão. Arrascaeta e Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa eu gosto muito porque ele tem uma média básica muito boa. Então, quando ele joga, mesmo sem decisão, aí ele consegue, às vezes, passar facilmente de 5, 6 pontos. O Arrascaeta é a mesma coisa. No 0-0 do primeiro turno, não valeu pro Cartola, no Palmeiras e Flamengo. Mas o Arrascaeta fez 10 pontos. Ele colocou 2 bolas na trave. Sem gol, sem assistência. Então o Arrascaeta pra mim é um ET, e se ele joga ele tem que estar escalado, né? Falar assim, eu não vou colocar o Arrascaeta. Poxa vida, logo o Arrascaeta? Mas aí a gente tem um ótimo jogador em scouts não decisivos. Então, por isso que a gente vai dar um voto de confiança pros dois. Essa outra vaga aqui, galera, que dúvida, hein? Zarate ou Wellington Rato? Eu vou dar um voto de confiança para o Wellington Rato. Wellington Rato, nos últimos 7 jogos, galera, olha só, esse aqui ele não jogou. Ele fez mais que 6,3 pontos. Mais que 6 pontos, né? A menor pontuação dele menos que isso ele não fez, galera. 6 pontos foi a menor pontuação dele nos últimos 7 jogos. E nesses 7 jogos, em 5 ele não teve gol nem assistência. Então ele tá muito bem, principalmente de média básica no histórico recente. E é um jogo muito favorável pro Atlético Goianiense, uma vez que pega o Cuiabá, que a gente sabe que é um time ali na beirada da zona bem frágil. O Atlético Goianiense precisa dar a resposta. E, no meu ver aí, galera, eu acho que é um grande nome, sim, o Wellington Rato para esta rodada. Vamos falar de outros nomes, né? O Zarate, eu já falei, galera, ele é um dos nomes que eu tô em dúvida ainda para colocar no time ou não, porque é mito demais pra Cartola. 9,20 sem gol, sem assistência na última rodada. O Zarate, ele realmente tá se mostrando muito mito pra Cartola. Voto de confiança no Veiga, quem quiser dar. Batedor de pênalti, um jogo que às vezes sai mais de um gol. Eu acho um jogador interessante, assim como o Zé Rafael, que é muito bom de média básica. O próprio Edenilson, esse jogo aqui entre Avaí e Inter pode ser muito aberto. O Edenilson bate pênalti, participa bastante. Recuperando aí, não jogou no último jogo, tá recuperando de uma lesão. Acho válido. Outro nome usado aqui, Lucas Evangelista também, porque é um batedor de pênalti oficial hoje do Bragantino e aí pode contribuir com mais um gol. Terence também, baita nome. Esse aqui também eu vou ficar assim, querendo colocar no time, principalmente dentro de casa. O Terence tem uma média muito boa, então vale muito a pena aí pensar no Terence. Galera, demais meias pra mim não estão me agradando tanto, muito talvez uma apostinha no Yoran, que a gente sabe que é muito bom pra Cartola, né? Um meia muito decisivo, recuperando de lesão, mas eu acho que os demais aqui, galera, última recomendação minha vai ser o Arias, tá? O Arias, que a gente sabe também que é um meia muito bom para Cartola, muito decisivo, principalmente em casa, né? O Ganso, ele só tem o pênalti. Para mim, raramente ele participa de gol se não for pênalti. Eu não gosto de escalar jogador que só tem o pênalti. Geralmente quem eu escalo que tem o pênalti também tem algo a mais, né? Então é isso, galera. Para meio de campo também, acho que a última apostinha aqui, bem ousada, vai ser Lucas Sacha. O Lucas Sacha, galera, nos últimos 3 jogos, olha as pontuações dele. 5,5, 13,1, 7. Ele não fez gol nem assistência nenhuma. Ele tá com 20 desarmes em 5 jogos e teve um jogo aqui que ele entrou no finalzinho, outro no segundo tempo. A média do Lucas Sacha é quase 7 pontos a cada 90 minutos, sem gol e sem assistência. Então o Lucas Sacha, pra mim, é uma aposta ousada, é um baita nome pra você que quer sair um pouco do normal, tá, galera? Demais meias, pra mim, eu acho que tem jogos complicados. Eu acho que só vale recomendar aqui Eduardo do Botafogo também, tá? Que é um jogador que tá crescendo bastante aí, realmente tá sendo um diferencial. Se a gente olhar as últimas pontuações dele aqui, sem gol, sem assistência, né? Ele teve aí nos últimos 3 jogos, passou de 5 pontos em todos, sem participação em gol. Então é um nome aí que também tem se mostrado bem diferencial, principalmente para Cartola. E tem um jogo favorável contra o Juventude, que é o Lanterna, um time que está sofrendo demais nesse campeonato, demais mesmo. Então agora vamos para o nosso fechar nossa defesa, porque o meio de campo já foi, né? Então a gente sempre, toda rodada a gente fala assim, vamos fechar nossa defesa, vamos falar dos times com chance de SG. Para mim, em primeiro lugar, tá o Fluminense. Curitiba não tá bem, Curitiba tá trocando de técnico, e o Fluminense é um time que conquista muito SG em casa, para mim tá em primeiro lugar.
Em segundo, o Atlético Mineiro, que está conquistando SG no histórico recente. É um dos times que mais conquista SG no campeonato. Tem gente que não sei de onde que tira que o Atlético não é isso. E o Goiás também é um time que fora de casa tem muita dificuldade para fazer gol, tá? Então, beleza. O próprio Bragantino também, que a gente sabe que segurou aí os últimos SGs em casa. O Ceará também é um time aí que cede alguns SGs, já cedeu no último. Então também é um time para ficar de olho. Fortaleza tá numa fase defensiva absurda. Já são 5 jogos sem tomar gol, se eu não estou enganado, tá? Então é a minha outra recomendação. E fechando com o Atlético Paranaense, que pega o América, que é o grande cededor de SG do brasileiro, o time que mais cede SG, principalmente jogando fora de casa. Tendo em vista esses 5 times que eu falei, tá? Vamos recomendar o jogador deles. Lateral, a gente já começa aqui com ele, Samuel Xavier. O Samuel Xavier é um baita jogador, principalmente para Cartola, principalmente em casa. O cartoleiro não tem se decepcionado quando escala ele dentro de casa. Então, já é um nome aqui para a gente escolher aqui para ter um jogador do Fluminense no nosso time. A outra lateral, eu sei que tem bons nomes, tá, galera? A gente fica sempre pensando aí, tentando achar o nome perfeito. Mas eu vou dar um voto de confiança para Luan Cândido, né? Rodada passada ele decepcionou alguns cartoleiros que decidiram escalar ele, mas o Luan Cândido é mito sim, principalmente dentro de casa. Ele é muito ofensivo, ele tem uma média muito alta, então eu acho que vale. Ele vai ser o jogador que eu vou escolher para complementar o meu SG do Bragantino. Mas aí fica a dúvida, né? Um jogador que pode surgir no meu time aí é o Arana, tá? O Arana, galera, não despreze o Arana. Olha as últimas pontuações do Arana, foram boas aí, né? Algumas com SG, algumas sem. O Arana, a gente já conhece ele, é lateral de Copa, é craque e tem um confronto favorável que pode pegar o SG e participar com mais scouts, tá, galera? O Arana é um bom jogador, galera. Não adianta falar aí que a fase do Arana não sei o que. Não tem nada disso, galera. O Arana é craque pra mim, sim, ponto final. Então, óbvio que a gente também tem que recomendar demais jogadores desses times que eu falei. Então, a recomendação também vai para o Aderlan, por exemplo, né, do Bragantino, que é um nome aí que pode acabar conseguindo o SG e alguns desarmes, né? Os próprios laterais do Atlético. É sempre difícil, que o Atlético varia muito a escalação, né? Mas para essa rodada aqui, você deve estar com o Pedrinho, será não? Abner e Kelvin, né? Também são outros nomes que eu acho que você, se você quiser escalar, são válidos, né? Também recomendou o Arana, não tem que recomendar os outros laterais do Atlético, né? Para essa rodada, quem tá provável aqui é o Mariano, tá? Então, também é outro nome que eu recomendo para vocês, que são os times que eu falei, que eu acho que tem uma chance considerável de SG. Agora, essa duplinha dinâmica aqui, galera, essa duplinha tá voando. Quase 10 pontos de média nos últimos jogos. Brites e Juninho Capixaba. Esse Brites é coisa de louco, cara. O cara tem 18 desarmes em 5 jogos. Ele é muito mito pra Cartola. Menor pontuação dele, 3 pontos. Nos outros 4 jogos ele passou de 10, de todos. Ele já é hoje o lateral de maior média no Cartola FC, 9.92. Juninho Capixaba. É lógico também que a gente não pode deixar de reclamar. O Juninho Capixaba também tem entregue muitos pontos para os cartoleiros, também quase 10 aí na média dos últimos 5 jogos, né? Se a gente pegar um período maior de 6 jogos, uma média muito boa, e também tem imitado muito no Cartola, lateral que a gente sabe que tem muita ofensividade, né? Inclusive eu tô coçando aqui para mexer nessa vaguinha do Luan Cândido e ir com um dos dois. Fiquem espertos aí, quem sabe eu não faço essa alteração. Para zagueiros, galera, eu não vou recomendar zagueiros necessariamente de todos os times que eu falei, porque eu acho que existem zagueiros que são um pouco melhores que os outros, tá? Então por isso eu vou recomendar aqui os do Flu, né? Manuel, que inclusive eu vou escalar, um zagueiro que a gente já conhece, que tem um diferencial na bola aérea, mas é lógico que o Nino, como não recomendar o Nino, né, galera? O Nino é muito bom para Cartola, a gente sabe disso, ele gosta ali de fazer pontuações boas desarmando, né? Aí os outros times que eu recomendei também, o Pedro Henrique, não precisa nem falar, dispensa comentários, né, galera? Pedro Henrique é muito mito para Cartola, muito mesmo. A gente sabe disso, e é um baita nome, é um nome que eu tô muito tentado a fechar minha zaga, mas eu vou para outra estratégia essa rodada. Eu tô achando que pode ser aí que o Atlético classifique, tenha que jogar no dia 24 de agosto e vá poupar mais contra o América. Então eu tô mais receoso aqui, porque desses times que eu falei, para mim, é o time que tem mais chance de ter calendário no meio de semana que vem, né? Os outros,
aí, que eu falei, não estão disputando, né? Então, por isso só que eu vou deixar o Pedro Henrique aqui de fora, mas para mim, se confirmar e se acontecer alguma coisa, o Atlético foi eliminado, eu já vou pensar nele de volta, tá, galera? Porque eu acho um baita nome. Essa rodada a gente tá, assim, nadando para escolher defesa. Tem defesa demais, né? Os do Bragantino também gosto muito, tanto do Natan, acho excelente nome, tanto do Léo Ortiz, né? São ótimos nomes aí, principalmente para Cartola. Aí, finalizando, o nome que eu vou escolher, que eu quero um SG do Atlético Mineiro, eu vou fechar aqui com... eu poderia escolher o Nathan Silva também, mas ele me agrada um pouco menos do que Júnior Alonso. Júnior Alonso, na última rodada aí, quem escalou ele conseguiu 6.5 com o SG. Eu prefiro para Cartola o Júnior Alonso do que o Nathan Silva. Então ele é a nossa escolha de SG do Atlético Mineiro. Vamos fechar aqui no gol. A gente vai escolher dos vários goleiros que a gente poderia, né? O Fábio é um ótimo goleiro para a rodada, mas se a gente escolhe numa rodada tão boa de SG, a gente ia triplicar o Fluminense, então é complicado. O mesmo para o Cleiton também, que é um bom goleiro, mas aí a gente teria o problema dos SGs. O Bento aí, o Bento também é um baita goleiro com jogo contra o time que mais imita goleiro nesse campeonato, que é o América Mineiro. Também é um nome bem válido. Mas aqui a gente vai para fechar, para escolher o nosso SG do Fortaleza, o goleiro que está numa fase absurda que se chama Fernando Miguel. Galera, Fernando Miguel tem 5 jogos e 5 SGs. A média do Fernando Miguel é 8.80. Cara, depois que o Fernando Miguel foi pro gol do Fortaleza, tudo deu certo. Absurdo, galera. O Fernando Miguel tem a média de 4 defesas por jogo. Mesmo que o Fortaleza tome um golzinho, ele vai fazer pelo menos 3 pontos. Então, assim, Fernando Miguel tá muito atrativo para essa rodada. Eu acho ele um baita goleiro. E é um baita nome, né? E é lógico também, né? Não dá pra deixar de citar o Everson pra você que quer ali pegar o SG do Atlético, mas colocar um goleiro. Não me agrada tanto porque o Goiás não é muito um time de imitar goleiro, tá, galera? Então isso que me desagrada no Everson. Técnico é um dos técnicos dos times que eu falei, né, galera? O Vojvoda, né? Um bom nome. Você também tem o Filipão, tem um confronto favorável. O próprio Barbieri também, vale a pena cogitar, mas aí eu fico entre Cuca e Fernando Diniz. Para mim, essa rodada eu vou fechar com o Cuca, porque, ao meu ver, primeiro porque, assim, já tem 2 SGs do Fluminense, né? Se o Galo pega o SG aqui, o Cuca vai ganhar em mais uns 3 pontinhos do SG. Então é como se eu estivesse ali fechando um meio SG do Atlético Mineiro com o Cuca. Eu acho que o Atlético joga em casa, tem um jogo que precisa responder à sua torcida, então eu acho que pelo bom e velho Cuca, que ajudou tantos cartoleiros ano passado, por isso eu vou escalar ele. Eu acho que é um nome que a gente pode ter no radar sim. Time confirmado para a rodada de número 23. Vamos mitar. Tamo junto, galera. Um abraço.